Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. E primeiro, gente, antes de eu começar esse vídeo, eu queria muito agradecer vocês. Recentemente eu postei um vídeo aqui do porquê que eu escolhi me mudar para Portugal. E assim, eu recebi cada comentário maravilhoso, com exceção de uma pessoa, né, que não deixou um comentário muito legal lá. Todos vocês que assistiram e comentaram foram todos comentários muito positivos, assim. Eu amei, amei. Eu agradeci vocês, né, um por um, mas eu quero agradecer de novo você que comentou. Muito obrigada, assim, eu realmente me senti muito querida, muito abraçada, sabe? Pessoas, enfim, comentando que meus olhos brilham quando eu falo de Portugal, que eu pertenço mesmo a essa terra. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, eu fiquei surpresa, assim, eu não esperava que, né, ia alcançar tanta gente e no sentido de eu ia receber tanto carinho em troca também, sabe? Então, muito obrigada, muito mesmo. Eu fiquei muito feliz lendo todos os comentários. E aí, seguindo nessa onda, né, de por que eu escolhi para Portugal, eu queria trazer um pouco aqui sobre o nosso começo, né? Especificamente como a gente conseguiu arrendamento aqui em Portugal. Assim, eu acho que de tudo, a gente veio preparado para muita coisa, tá? A gente saiu do Brasil para cá preparado para muita coisa, assim, para encontrar muitas coisas, né, muitos obstáculos. Mas o arrendamento, gente, deixou, eu acho que a gente um pouco assustados. Por quê? A gente sabia que os arrendamentos tinham subido bastante, tá? Enfim, eu sabia que há alguns anos atrás os arrendamentos eram muito mais baratos. Mas é aquilo, sabe? É aquele lance, a gente sabia, mas não queria acreditar, sabe? Até a gente de fato chegar aqui e comprovar, né? Que tava tudo muito caro, enfim, muito difícil de conseguir, né? Os senhorios pediam muitas coisas, muitos calções, ou então um fiador, né? Enfim, para eles, claro, se resguardarem também. Então, eu separei, né, esse momentinho para eu contar como a gente conseguiu esse apartamento, que assim, gente, foi uma benção, assim, foi de fato um super achado pra gente, assim, porque o primeiro apartamento aqui em Portugal, né, de um imigrante, não vou dizer nem em Portugal, o primeiro apartamento de um imigrante, ele normalmente é aquele apartamento, né, pra você começar a sua vida, mas obviamente você quer alguma coisa minimamente confortável, né, a gente tava procurando um apartamento T1, e como é que tudo começou? A gente chegou aqui em Portugal, como eu já falei pra vocês, em abril de 2023, tá? A minha mãe veio comigo pra ficar um mês, né, aqui ajudando a gente. Quem não conhece a história, a gente tem muitos vídeos aqui no canal. Inclusive, os primeiros vídeos, né, da gente chegando aqui em Portugal é o vídeo mais assistido do canal, inclusive. A gente ficou na casa dos amigos dos meus pais, né, que eles moram aqui. Então, a gente teve uma tranquilidade infinita pra conseguir procurar apartamento com calma. Então, a minha mãe veio comigo também ficar um mês aqui pra, né, me ambientar ao país, porque a minha mãe vem muito para Portugal, né? Sempre veio muito e eu só tinha vindo uma vez. Então, ela veio para ajudar, né? Nessa nossa mudança. Então, a gente chegou no início de abril. Na primeira semana, gente, a gente chegou numa segunda-feira. De segunda até outra segunda, foi férias, sabe? Minha mãe levando a gente para conhecer os lugares. E a gente, né, conhecendo, enfim, entendendo como tudo funcionava, sabendo, enxergando com outros olhos, né? Porque quando eu vim pra Portugal antes, eu vim com os olhos de turista, sabe? Agora não, eu já tava vendo, opa, peraí, deixa eu me ambientar, é aqui que eu vou viver, sabe? Então foi festa, assim, sabe? Foi férias, né? Foi como se fosse umas férias. Já na segunda semana, e aí o que acontece? A minha mãe ia embora, né, no início do mês seguinte. A gente não queria, obviamente, a gente poderia ficar na casa desses amigos dos meus pais até a gente encontrar um trabalho, mas a gente não queria ficar tanto tempo, a gente queria começar logo a nossa vida, né? Então, na segunda semana, aqui em Portugal, a gente já começou a procurar apartamento, tá? A gente visitou, no total, 6 apartamentos. A gente começou a procurar numa terça-feira e foi até o sábado. A gente sabia que a gente precisava procurar aqui na região do Porto, né? Porque o Fábio trabalha aqui no Porto, então a gente já tinha um raio ali da onde a gente queria morar. E aí a gente foi visitar 6 apartamentos, gente, incluindo T0, tá? A gente chegou a ver como se fosse um loft, um estúdio, né? Que é como se fosse tudo integrado. Sala, quarto, cozinha e banheiro separadinho. E todos os apartamentos que a gente estava procurando, gente, eles pediam os últimos recibos de vencimento, né? Então, os últimos contra-cheques lá no Brasil, do trabalho.
recibo de imposto de renda também do último ano, e a gente não tinha nada disso, a gente tinha acabado de chegar. Então, qual era a nossa carta na manga? A gente já saiu do Brasil sabendo que a gente ia ter que ter uma carta na manga caso precisasse pedir alguma coisa. A gente poderia oferecer, né, o valor do arrendamento de até 1 ano do apartamento. Essa era a garantia que o senhorio ia ter, né, de ter já alguém que pague à vista 1 ano de contrato. E essa era a nossa garantia de, por favor, deixe a gente ficar nesse apartamento, né, porque a gente tem 1 ano para pagar adiantado. Só que assim, gente, o primeiro apartamento que a gente visitou foi esse estúdio. Eu não gostei muito, tá? Não tinha janela, a janela era tipo no teto, assim, você só via o céu. Você não via rua, você não via gente, você não via nada, sabe? Mas, gente, a gente tava super disposto a aceitar, tá? Esse apartamento era a nossa segunda opção. Aí a gente viu esse que era em Rio Tinto, eu acho, ali perto da Circunvalação, por ali. A gente viu um em Hermesinde que, assim, gente, detestei. Eu e Fábio, a gente detestou. Não tinha elevador, mas até aí tudo bem, porque eu acho que era, sei lá, primeiro andar. Só que o apartamento, gente, era aqueles apartamentos antigos, escuros, chão de madeira todo escuro, sabe? Bem, eu e Fábio, a gente apelidou de Copacabana, assim, apartamento de Copacabana antigo, lá da década de 40, sabe? Aqueles apartamentos não reformados. Em Copacabana tem muito isso, né? Tem muito idoso, enfim, que mora lá e são apartamentos muito, né? Os que não foram reformados são muito antigos. Então, esse a gente já descartou na hora. Esse era o mais barato, inclusive, tá? Era 550, eu acho, o aluguel. Depois a gente foi ver um estúdiozinho super reformadinho, mas assim, 30 e poucos metros quadrados. E tava caro, assim, tava 700 euros. Mas assim, muito pequenininho, gente, 30 e poucos metros quadrados. Era assim, sala, cozinha e quarto, tudo junto, sabe? E um banheiro, o banheiro era até grande, ele era muito bonito mesmo, todo reformado, assim, né? Mas não gostamos. Então esse foi o terceiro. Depois a gente foi ver um em Avintes, numas ruazinhas assim, gente. Olha, que só passa um carro e olhe lá, tá? A gente também não curtiu, por quê? Porque na época a gente não ia ter carro logo no início e até a pessoa da imobiliária que apresentou o apartamento pra gente falou, olha, aqui precisa ter carro, porque não tem muito transporte público e tal. E aí a gente também descartou, porque a gente também não curtiu muito, porque ficou bem... Era bem pequenininho também o apartamento, tá? Depois a gente viu, a gente viu gente, na área que a gente chama também, a gente apelidou tudo. A gente apelidou de turismólogo. Por quê? Porque ele fica ali, quase no pé da ponte Dom Luiz, ali para atravessar de Porto pra Gaia, ali, bem pertinho do metro... Ai, gente, como é o nome do metro? São Bento. Bem ali naquele fervo de turista e tal. E também a gente não gostou muito porque era um apartamento, assim... Você descia pro prédio, era como se fosse assim, no andar de baixo. Você abria a janela, você dava de cara assim com uma parede, num beco, sabe? Não tinha muita ventilação, ele era escuro. Também era um T0, mas assim, era um T0 dividido. Tinha um espacinho assim pro quarto, a sala era até bem grande, cozinha, banheiro, enfim. A gente também não gostou. E aí isso foi numa sexta-feira, gente. Então a gente tinha visitado 5 apartamentos na sexta-feira. E aí eu já ficando desesperada, meu Deus... Mas tudo bem, nesses que a gente visitou, a gente não amou, mas assim, se fosse pra ficar, a gente ficava, sabe? E aí a gente já tava assim, bom, tá difícil. O que a gente vai fazer? Porque a gente não tá gostando, né? O que a gente vai fazer? Meu Deus, e a gente sabia mais ou menos o valor que a gente queria pagar, então não adiantava ver apartamento mais caro, porque a gente não podia pagar um apartamento mais caro. E aí bateu aquela coisa, meu Deus do céu, minha mãe vai embora, e agora, né? Enfim, a gente vai ficar aqui ainda na casa dos amigos dos meus pais, a gente quer começar a vida, o que a gente faz, o que a gente faz? E aí na sexta-feira eu lembro, eu tava vendo o site Imovirtual, tá? Porque eu tava pesquisando muito no Idealista e no Imovirtual. Aí eu tava vendo no Imovirtual, olhando, daqui a pouco eu vi Cidade do Porto e tal, só que ele tava caro, ele tava... Na época, né, 775 com garagem e 725 sem garagem. E a gente tava querendo pagar até 700 euros, tá? E aí, quando eu mostrei pro Fábio o apartamento,
Aí ele já viu logo 775. Ele, não, Bruna, 775 tá muito acima, não sei o quê. Aí eu li na descrição, eu falei, não, ó, sem garagem é 725. Como a gente não vai ter carro ainda, já cai pra 50 euros. Lindo, vamos ver, não sei o quê. E tava lá no anúncio também que as visitas iam ser todas, né, num dia só. Então, ele ia marcar o horário com todo mundo, foi num sábado, né, as visitas, e todo mundo ia ver, claro que cada um num horário. E aí eu já liguei pro senhor, pra pessoa, marquei pra gente vir no sábado. A gente veio, né, um sábado de manhã. E aí, gente, quando eu entrei no apartamento, ali no hall de entrada, quando eu fui andando, aí eu andei aqui no corredor, quando eu entrei no quarto e eu vi o tamanho da sala, eu lembro que eu cutuquei o Fábio, eu falei, lindo, lindo, amei, amei, amei. Mas eu não queria esboçar que eu tinha amado, assim, sabe, né? Sei lá, tipo, vai que o cara... Enfim, gente, eu não queria esboçar que eu tinha amado, mas eu já queria cutucar o Fábio e minha mãe. A gente se olhava assim, tipo, a gente sabia, acho que os três sabiam que era o melhor apartamento que a gente tinha visto. E assim, gente, esse apartamento eu acho que tem uns 70 e pouquinhos metros quadrados, sabe? Ele é bem grande, bem amplo, apesar de ser um quarto, né? Ele é bem, bem grandão. Inclusive tem... Vou deixar aqui, tem o tour do apartamento que eu fiz aqui, pra quem não conhece, quiser conhecer. Vou deixar aqui em cima. E assim, eu amei, gente, eu amei, amei. A pessoa, né, da imobiliária era um senhor super simpático também, super fofo, assim. E eu senti que o senhor amou a gente. Sabe aquela coisa de... Ele foi muito fofo e solícito com a gente, comigo, com o Fábio, com a minha mãe, sabe? Enfim, aí no sábado, aí a gente falou com ele, olha, a gente tá vindo agora do Brasil, nananã, a gente não pode... Eu não sei se a gente falou aqui, não, ou a gente mandou por e-mail, agora eu não lembro, tá, gente? Mas a gente falou isso, olha, a gente não tem como comprovar nada, o que a gente pode fazer é pagar um ano adiantado. Ok, saí do apartamento no sábado, gente, já assim... Ai, Fábio, manda logo e-mail, fala que a gente quer, não sei o quê. E aí no domingo a gente mandou o e-mail, a gente já perguntou pra ele no sábado quais documentos, né? Ah, se a gente quiser, né, continuar a entrada, né, no processo, enfim, quais documentos a gente manda, e ele já tinha falado. Na segunda-feira a gente mandou e-mail, eu já queria mandar no sábado, tá? Mas aí não, vamos esperar a segunda-feira, a gente mandou e-mail pra ele com os documentos, reforçando, né, olha, o que a gente pode fazer é pagar um ano adiantado e tal. E aí, ele, tudo bem, vou mandar aqui pro proprietário, não sei o que, nananã. Gente, quando foi, sei lá, eu acho que 2 dias depois, uma coisa assim, ele liga pro Fábio, falando, olha, tudo bem, vamos seguir com vocês, já vou marcar pra vocês irem no escritório, né, pra assinar o contrato e tal, nananã. Enfim, e assim, foi tudo muito rápido, sabe? Em uma semana de procura, né, a gente procurou de terça a sábado. Esse foi o último apartamento que a gente viu, o 6º apartamento, né? E a gente conseguiu, assim, graças a Deus. Não era o valor que a gente tava querendo pagar, a gente tava querendo pagar até 700, mas assim, eu amei tanto que eu dava até um pouco mais, sabe? Então, o valor que a gente começou a pagar no ano passado, né? Na verdade, a gente não pagou por mês, a gente acabou dando tudo, mas o valor era 725 euros, eu ia falar reais, 725 euros mensais, tá? Sofreu um reajuste, né, quando a gente fez um ano, esse ano, e aí passou para 775, eu acho, sofreu um reajuste aí de mais ou menos 50 euros. E aí a gente foi assinar o contrato, e quando a gente foi assinar o contrato, gente, minha mãe também foi, né, comigo, e ele falou, olha, eu gostei muito de vocês, inclusive eu gostei muito pelo fato da sua mãe estar com vocês, assim, eu acho que ele viu, gente, que eu era uma pessoa, né, de família, enfim, tava com a mãe aqui, né, trouxe a mãe pra ver, né, pra ver onde a filha vai morar, enfim, eu acho que ele gostou disso, assim, dessa coisa família que a gente tem, sabe? Ele deu a entender isso quando ele tava falando com a gente. E aí a gente assinou, né, enfim, gente, e eu peguei as chaves, olha isso, a minha mãe, a gente demorou ainda pra pegar as chaves, enfim, porque o pessoal morava aqui, só ia sair no fim do mês, e a minha mãe ia embora no primeiro dia de maio, né, na época. Então a gente pegou a chave no dia anterior ao dia que a minha mãe ia voltar pro Brasil. Então a minha mãe ainda viu o apartamento de novo, né? A gente ainda veio aqui ver. E aí, gente, foi isso, assim. Estamos aqui nesse apartamento desde então. Numa zona, né, muito central, assim, aqui da cidade, do Porto mesmo. Tem metro perto, sabe? Aí acabou que a gente não alugou com garagem e acabou comprando carro. Só que aqui em frente do prédio, gente,
é muito tranquilo de estacionar, sabe? Tem um parking aqui, então assim, é super tranquilo estacionar, a gente não passa perrengue, é uma rua espaçosa, tem muitas vagas, então acabou que a gente nem alugou, né, a vaga de garagem aqui do prédio. Mas assim, gente, a gente tá muito feliz, a gente gosta muito de morar aqui, né? Mas como vocês também já viram, né, em outros vídeos, foi um apartamento de entrada. A gente não tá saindo, tá? A gente não tá se mudando, mas foi um apartamento de entrada que a gente sabia que a gente não ia ficar muito tempo aqui também, tá? A gente, inclusive, eu e o Fábio, a gente tem conversado de sair um pouco da cidade grande, de ir mais, não pro interior, porque o Fábio gosta de praia, né? Então ir mais pro litoral, subindo ali Vila do Conde, Póvoa, enfim, não sabemos, né, o dia de amanhã, mas assim, em 2024 não vamos mudar, né, vamos seguir aqui. Mas queria contar um pouquinho, né, de como foi esse processo de achar apartamento. Muitos de vocês podem estar falando, nossa, Bruna, você paga muito caro não ter um. Gente, foi o que eu achei, sabe? Poderia ter ficado mais procurando? Poderia, gente, mas pensa, uma pessoa, né, acabou de chegar no país, tudo que ela mais quer é resolver a vida. Então, assim, eu poderia ter ficado 1 mês, 2 meses procurando apartamento, talvez eu encontrasse alguma coisa mais barata. Talvez igual, assim, melhor do que aqui, sabe? Tudo que eu queria era, né, a gente conseguir logo um apartamento, enfim, começar a nossa vida. Então, eu acho que foi o que tinha que ser, né? Aconteceu o que tinha que acontecer. Ah, e que fique uma coisa bem clara, tá? Não significa que pra você alugar um apartamento aqui, você tem que dar 1 ano adiantado. Gente, pelo amor de Deus, esse foi o caso que a gente encontrou, tá? Até por tentar segurar um apartamento que a gente tinha gostado bastante, tá? A gente poderia ter oferecido 6 meses, só que a gente tava, como a gente viu quando a gente veio visitar esse apartamento, que tinha muita gente lá embaixo, inclusive tinha outro casal de brasileiros também, a gente ficou com medo, né? Tipo, sei lá, o apartamento é tão bom que mais pessoas podem, né, falar que querem, podem enviar ficha, e como a gente vai conseguir segurar esse apartamento? Então, né, como a gente já veio preparado, a gente, opa, com 1 ano, acho que ele, né, vai ficar contente, né? Vai confiar na gente. Então, assim, de maneira alguma, tô falando que pra alugar apartamento, se você por um acaso caiu nesse vídeo e, sei lá, tá se planejando pra vir pra cá, eu preciso ter 1 ano de arrendamento adiantado. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso foi o que aconteceu com a gente, foi a nossa experiência, foi a gente que sugeriu isso, tá? Não foi o senhorio que pediu 1 ano adiantado, foi a gente que sugeriu para tentar, né, segurar, enfim, como a gente tinha gostado muito do apartamento, em ficar com o apartamento. Então é isso, assim, essa é a história de como a gente conseguiu arrendar esse apartamento. E aí, se vocês gostaram, então, do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam também no Instagram, que eu consigo postar um pouco mais em tempo real. E era isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!